Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Seguindo aquela linha de Copa do Mundo, né, eu vou falar sobre os dois países envolvidos hoje, né, que é do mesmo grupo da Rússia e da Arábia Saudita, que é o segundo jogo, né, Egito e Uruguai. No futebol, vamos falar do Egito. O que o Egito é no futebol, cara? Não é um time reconhecido internacionalmente, né? É mais uma daquelas nações que gosta de bola, né? Não tem muitas opções, assim como o Irã e tal, de lazer, esporte. E bola é bem mais barato, né? Então joga uma bola, deixa a molecada correr atrás. Mas não é porque você gosta que você é naturalmente bom no assunto, né? Infelizmente não é assim. Para o brasileiro até que é, mas para outros povos, né, que tem outras tradições, outra cultura, não funciona dessa forma, né? Porque futebol hoje é mais malícia e malandragem, galera. Ou então é disciplina e tática, né? Você coloca um pouco de força ali, e aí você cria uma nova escola de futebol. Ou a escola mais malandra, que é a escola do Brasil, Argentina, né? E o que é o Egito? O Egito nem é malandro, porque a disciplina rigorosa, né, a doutrina religiosa deles não permite essa malandragem toda no esporte, essa malícia toda. E também não é questão tática e força, né, gasta voltada para o esporte, porque eles tinham que gastar, né, a disciplina deles com a doutrinação religiosa também. Então, o negócio é só gostar por gostar, né? Vamos criar uma seleção? Vamos pegar os melhores que tem. Isso não significa que eles sejam realmente os melhores. E vamos colocar para jogar bola, né? Eles têm um craque, né, o tal do Salah, né, que é um pouco aí diferenciado porque ele é mais malandro, é malicioso, né, tem aquela maldade esperta do futebol, né? E agora eu vou falar do Uruguai. O Uruguai, ele vive de glórias passadas no futebol, cara. Na época que ninguém se interessava tanto assim por futebol, o Uruguai era o time que, pô, vamos apostar nisso daí? O que é? Tem que chutar aquela bola para aquele lado? Demorou, vamos fazer isso aí, cara. E aí fizeram, deram certo durante uma época aí, tanto é que ele foi o primeiro 7-1 do Brasil, né, o tal do Maracanaço. Brasil, super seleção, Copa do Mundo aqui e tal, e o Uruguai veio aqui e estuprou o Brasil na final, e foi o primeiro 7-1, né, que a gente se lembra, ou tem que se lembrar, né, na história do futebol. E o Uruguai, depois disso, não teve mais esses super craques, né, esses caras que falam assim, nossa, esse cara é muito foda e tal. Sempre se sobressai um ou outro que é chamado para a seleção, né, de você dar um destaque para o cara, porque é necessário você ter alguém para se destacar no seu time, para ver se a marcação do time se importa com ele e deixa os outros jogarem, né, isso aí é tático, né, e hoje eles têm o Suárez. Suárez é aquele cara que gosta de morder os outros, né, mas sei lá, tem uns caras que é esquisito, né. Mas no geral, o futebol do Uruguai hoje é um futebol comum, simples até, né, e eles gostam muito de bater, né, no sentido da malícia. Eles gostam de pegar, dar uma pisadinha no tornozelo, um chute no joelho, uma cotovelada na boca, né? Eu sei lá, né? A escola da América Latina tem muito disso de maldade. Só o Brasil gostava muito de apanhar de argentino, paraguai e uruguai. Os caras gostam de dar uma chegada mais forte, cara. E não é questão de força, não, né? É maldade mesmo. Mas cada um com a sua escola de futebol aí. O Egito, né? Tecnicamente falando sobre uma coisa mais real para vocês aqui, que é o intuito desse vídeo, o Egito é mais um daqueles países que caiu no golpe da Primavera Árabe, né? Porque o pessoal que dominava o mundo, né, ele decidiu que precisava acelerar, né, o processo de domínio, de controle, e precisava captar mais recursos, né, de maneira mais rápida, né? Não dava para ficar esperando, né, no padrãozinho lento deles lá de sempre, de saque, negociação, né? Não vamos tomar logo essa porra toda que a gente está precisando, porque alguma coisa vai acontecer no mundo muito em breve. A gente precisa controlar a economia ao máximo, sei lá, promover a nova ordem mundial, né, ou guardar recursos para um colapso total. Alguma coisa está acontecendo aí. E promover essa Primavera Árabe para acelerar esse processo. É chegar em recursos naturais. Né, no caso, além do Egito, tem muito petróleo ali na região ali, mas tem outros recursos minerais também. Ou conhecimento. Conhecimento é um recurso muito, né, específico para algumas nações. É um conhecimento oculto. É um conhecimento que a gente não tem essa ideia. E eu falei em um vídeo, né, sobre Nada é Tão Simples, que eu vou colocar no final aqui, que é mais ou menos isso, né? Essas nações antigas do Oriente Médio, né, estão aí há tanto tempo e elas acabaram concentrando muito conhecimento. Né? As pessoas mais inteligentes da época iam abarcando as coisas, né? Uma questão dos sábios, né? Sempre foi assim. E esse conhecimento, muito dele ficou perdido, muito dele é oculto da atual sociedade hoje, e os grandes dominadores do mundo, o pessoal que está por trás de tudo, tem interesse nesse conhecimento, né? É só você observar o que tem ali nas pirâmides do Egito, na tradição,
né, da cultura egípcia e tal. O Egito ele é importante no cenário mundial, estrategicamente bem localizado, mas faz parte do outro vídeo lá, né? Assiste que você vai entender melhor sobre o Egito. E qual que é a ideia, né, resumindo, da Primavera Árabe? Eles querem saquear e destruir logo depois. Por quê? Porque você rouba tudo e não deixa provas quando você destrói. Então, quer dizer, você promove a Primavera Árabe e aí você toma o poder indiretamente, coloca um cara seu para comandar, pode roubar tudo à vontade, né, e destrói a sequência lá onde você roubou. Não, destrói tudo aquela porra lá, porque aí ninguém percebeu que a gente roubou tudo que tinha lá. Entendeu? Esquema. E para conseguir essa Primavera Árabe é curioso, né? Eles usam aqueles programas de manipulação de massa, né? Você pega os MBL da vida, as celebridades, a mídia tradicional, né? Movimenta os patos, né? Você já tem o ódio natural do povo na revolta contra o governo, porque já é um povo humilde, já é um povo roubado, um povo saqueado, um povo que não tem nada, é oprimido pelo governo de elite. Então a revolta já está lá. É só você manipular, direcionar esse ódio contra alguém. Contra quem? O ditador local. Você direciona contra o ditador local, por quê? Porque o ditador local estava querendo alguma coisa a mais e estava demorando para ceder, né, todas as riquezas do país, né, de graça para os exploradores estrangeiros. Então vamos tirar esse cara e colocar um cara que está a fim de fazer isso? Vamos, a gente promove a Primavera Árabe, né, derruba o ditador e coloca o povo no poder. Porra nenhuma. Você é idiota, cara. Não é questão de governo popular, democracia, nada disso. Você tira um ditador e coloca outro. Tanto é que no Egito hoje quem está comandando é uma junta militar. Ou seja, um ditador militar, né, que foi colocado por interesses estrangeiros, entendeu? Usa o povo, derruba, fala pro povo que ele vai controlar agora e depois coloca um outro para controlar, né, e diz que é povo. Ô povo burro, mano. Tá acontecendo aqui no Brasil. Tá acontecendo aqui no Brasil, você não tá percebendo. Ó, galera, eu já ia me esquecendo de falar do Uruguai, né, mano? Algum detalhe curioso do Uruguai. Eu não tava me esquecendo de falar do Uruguai. Você percebe que todo mundo se esqueceu do Uruguai? Ele parece que é um lugar que não existe. É nosso vizinho aqui, ó, entre Argentina, Brasil e tal, né, sempre teve alguma relevância, né, quando se falava da América do Sul, e agora ninguém comenta do Uruguai. Você não vê o Uruguai sendo falado na mídia, nem nenhuma celebridade aparece, nenhum escândalo de corrupção, nenhum crime violento. O Uruguai, ele meio que desapareceu do noticiário, é como se fosse um país invisível. Sabe por que ninguém fala do Uruguai? Porque quem está no comando lá é um grupo de esquerda. Ah, agora você entendeu. Não é legal falar que um país, né, tá bem, tá dando certo, sendo que uma frente ampla, é esse o nome do grupo que controla o Uruguai politicamente, é formada basicamente de pessoas que vieram de ideologia de esquerda. Não é bom, né, mano, falar que a esquerda dá certo. É falar que uma frente popular democrática, que o povo participando do governo legitimamente funciona. Não, não pode. Tem que falar quando a direita tá dando bem, né, quando a esquerda tá se dando mal. Agora, se a esquerda estiver fazendo alguma coisa decente, não, é melhor não comentar. Então, a tal da Frente Popular é formada basicamente de ideologia de esquerda, formada de um tempo atrás, de uma revolução que teve no Uruguai, né, uma revolução ideológica, o pessoal resolveu mudar, participar ativamente da política, né, o símbolo maior dessa mudança de pensamento na política do Uruguai é aquele Mujica, é o tiozinho de boa, sempre está aparecendo aí, né, como um presidente de um país como o Uruguai, que é um país rico de certa forma, né, tem uma classe média bem importante lá, e de repente o cara está usando o hospital público. Né, parece média, né, parece que o cara está fazendo um favor, mas não é, o cara pensa como a esquerda, o cara vive aquilo, o cara é um ex-guerrilheiro da esquerda. Eu não sei se você odeia o Mujica porque ele gosta do pessoal da esquerda do Brasil, né, se ele gosta do Lula, da Dilma. Isso é uma questão pessoal dele lá, da formação ideológica deles. Cada um virou uma esquerda diferente. Eu acho que a esquerda do Uruguai é um pouco mais, né, sólida, mais consistente do que a falsa esquerda que surgiu aqui no Brasil. Porque o poder corrompeu a esquerda do Brasil, mas não corrompeu a mente do Mujica, por exemplo. Então o pessoal que forma lá o governo hoje tem uma ideia, né? O Uruguai está passando por uma situação meio diferente. Detalhe que o Uruguai, nesse momento, ele tem. O pessoal sempre fala que o Uruguai tem duas velocidades, os analistas políticos. É devagar e parado. É porque ele cresce devagar. Ele atrai investimentos, né, com uma política econômica rígida, muito próximo daquele que a gente imagina de centro, de direita e tal. Não tem nada espalhafatoso na política econômica deles. É tudo meio tradicional até. Vamos seguir o jogo. Só que é o seguinte, né, eles não seguem o jogo abertamente para financiar a elite. Eles estão tentando trazer investimento para lá
Só que quem está de fora não investe no Uruguai como deveria. Por quê? Porque para investir no Uruguai como deveria, você deve investir em educação e saúde, para criar um povo forte. Só que não é interessante para quem está de fora investir e criar um povo forte. Entendeu a pegada? Eles precisam de gente controlável, de gente manipulável. E um povo inteligente, um povo saudável, um povo bem educado, não vai se deixar controlar tão facilmente. Então eles não investem no Uruguai por isso. Mas o Uruguai está se sustentando, com a sua política econômica muito austera, austera que fala, bem rígida. Mas o Uruguai vai sustentando com a sua política tradicional lá, econômica, e está indo muito bem. O problema é que essa geração que deu base para o Uruguai crescer, mesmo que lentamente, mas de maneira concreta, essa geração politizada que colocou a esquerda no poder e administra junto com o governo, ela está envelhecendo. E a próxima geração do Uruguai é uma geração de delicadinho, de gente que já cresceu na moleza, dos mimadinhos, do pessoal Nutella. A próxima geração de pessoas surgindo no Uruguai está sendo educada pela galerinha do YouTube, pela galerinha do Facebook. E aí o Uruguai vai passar sofrimento e vai passar por todo aquele processo de domínio estrangeiro, Porra, mano, vai sofrer demais o Uruguai no futuro, cara. E aí a gente vai ter um confronto hoje, então, de Uruguai e Egito. Eu acho, que o Uruguai deve ganhar o jogo, sei lá, uns 2-0, uns 2-1. Sei lá se aquele Salah vai jogar bem, porque o zagueiro espanhol lá, super delicado e meigo, o Sérgio Ramos quebrou mais um, no caso o Salah, caiu na maldade segurando o braço do cara. Era para o jogo do específico, não era para fraturar o braço do cara para a Copa, mas atingiu o cara. Para quem gosta de futebol, você pode esperar o jogo para ver o que vai dar aqui. Não faz tanta importância assim, um jogo de classificação na primeira fase. E quem não gosta de futebol pode ficar preocupado com o Temer, porque ele está tirando dinheiro da cultura e do esporte para gastar com segurança pública. Mas aí eu falo em outro vídeo. O que você acha? Porque os canalhas não pararam, não. Tá lá, o pão e circo tá rolando. Ninguém gosta, eu até curto de vez em quando. Não tanto quanto antes. Mas os canalhas não pararam e eu tô de olho neles. O Temer tá muito espertão, ele. Muito malandrão esses caras aí. Aqui é o Cidadão X.